Estados Unidos fizeram ataques contra o Irã, de norte ao sul do país, uma nova escalada da guerra. Enquanto isso, a China tem buscado o Paquistão para viabilizar um novo cessar-fogo no Oriente Médio. Veja na reportagem. Os ministros das Relações Exteriores do Irã e da China se encontraram nesta sexta-feira no Quirguistão, às margens de uma reunião da Organização para a Cooperação de Xangai. O ministro iraniano Abbas Araghchi também se reuniu com Muhammad Ishaq-Dar, ministro do Paquistão, país que tem intermediado negociações entre Washington e Teherã. Uma autoridade paquistanesa disse sob anonimato à agência Reuters que os chineses estão descontentes com os ataques do Irã a outros estados do Golfo e com a continuidade das restrições à navegação no Estreito de Hormuz. A China está entre os maiores compradores de petróleo de países do Golfo Pérsico em tempos de paz. Ataques a navios que desafiam as tentativas iranianas de controlar a navegação no estreito e operações americanas contra alvos na República Islâmica vêm travando a retomada do tráfico em Hormuz há quase 3 semanas. As tentativas de retomar um cessar-fogo têm sido pressionadas por outras frentes, como o bloqueio naval dos Houthis a navios da Arábia Saudita no Mar Vermelho e os ataques de Riad a alvos ligados ao grupo iemenita apoiado pelo Irã. O Mar Vermelho é rota para navios que saem da China para portos europeus. E eventuais ataques contra a Arábia Saudita preocupam o Paquistão, que mantém um acordo de defesa mútua com Riad desde o ano passado. Em Israel, o exército do país está deslocando militares e instalando bloqueios em estradas para uma operação ampliada no território palestino da Cisjordânia. Ataques de colonos contra vilarejos palestinos têm se intensificado neste ano, que é de eleições em Israel. 2 soldados israelenses e 4 palestinos morreram em um confronto na Cisjordânia nesta sexta-feira. Dani, o Trump classificou hoje essa onda de ataques aí no país inteiro, no Irã, como uma punição militar severa. Qual a chance dessa escalada americana levar à paz ou dar um resultado concreto? Caio, na verdade, os americanos acreditam que pressionando militarmente os iranianos, isso geraria algum tipo de força nas negociações que favorecessem os americanos, né? Agora, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, porque o que os americanos começam a incorrer é numa jogada muito perigosa, né? No impasse. E que impasse é esse? Aquela ideia de que quanto mais próximo da praia, menos provável morrer eu irei, não é? Então, a gente chama esse tipo de impasse, né, como bailar à beira de um abismo pedregoso, acreditando que está alcançando algum objetivo. Então, o maior erro dos americanos, na minha opinião, é acreditar que esse tipo de tática ele pode gerar algum tipo de ganho político real, quando na realidade nós estamos falando de um país que tem mais de 90 milhões de habitantes, de um governo que está muito firme, que não cai, e que para os iranianos, né, com toda a destruição, com toda a pressão, esta guerra, de alguma forma, tem criado unidade interna dentro daquele país. E, ao mesmo tempo, a cada degrau da escalada que os americanos impõem aos iranianos, os iranianos vão acionar um outro degrau de escalada. E esse outro degrau de escalada é o Estreito de Bab el-Mandeb, né? Ali o Portal das Lágrimas. E isso vai alimentando esse caminho, né, de que quanto mais próximo do objetivo eu estou, talvez eu consiga se eu atacar um pouco mais o Irã. Mas eu não acredito que isso vai alcançar esse objetivo que a política externa americana acredita que pode alcançar. E, por outro lado, os iranianos não vão aceitar qualquer acordo. Eles preferem nenhum acordo que um acordo ruim. Então, nós estamos vivendo um momento sério, com certeza, crítico, mas me parece que o país persa ele tem muito mais condição de resiliência num conflito prolongado do que os Estados Unidos, que vai ser pressionado pelo sistema mundo em razão da oscilação do preço do petróleo, de tudo isso que nós estamos observando nos últimos meses. Lorival, então, em princípio, vai piorar e depois talvez melhorar. Bem, para melhorar, precisa haver garantias de segurança
dos Estados Unidos para a Guarda Revolucionária Islâmica. Essa é a questão. Quer dizer, a Guarda, ela insiste em manter o controle sobre o Estreito de Hormuz porque não confia nos Estados Unidos, não confia em nenhum acordo que o governo civil do Irã possa assinar com o governo americano. Porque se trata-se de Donald Trump, que rompeu um acordo que o governo Barack Obama havia firmado com o Irã, isso em 2018, atacou o Irã no ano passado quando estava negociando com o Irã, atacou o Irã este ano quando estava negociando com o Irã. Então a Guarda considera que é responsabilidade dela erguer um muro de dissuasão alto o suficiente para prevenir um novo ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Como eles não têm a bomba nuclear, o outro muro é o Estreito de Hormuz. Então, para que eles recuem desse controle, eles precisam de garantias de que não haverá outros ataques. E eles precisam continuar posicionados para que, se mais uma vez eles forem traídos, o Trump não cumprir sua palavra, eles tenham condições de retomar o controle. Então, sempre vai ser uma situação precária, mas é possível chegar a um acordo nesses termos, provavelmente num diálogo direto entre o Pentágono, não o Pete Hegseth, que é um político, mas o Pentágono, os militares, o Dan Clark, por exemplo, comandante, né, comandante do Estado-Maior Conjunto, ou mesmo o comandante do Comando Central, que é encarregado dessa área, para que haja um acordo estável entre os militares. Enquanto isso não acontecer, essa crise vai continuar. Dani, o papel do Paquistão nisso agora, né? Da primeira vez deu certo. Como que você vê a capacidade mesmo do Paquistão intermediar esse acordo? Caio, o ponto que o Lorival levantou, para mim, ele é o essencial, não é? Pactus sunt servanda significa a boa vontade de cumprir as promessas dos acordos internacionais. E eu vejo que o maior problema não é a capacidade do Paquistão, que é um mediador interessante, que ele triangula bem com China, triangula bem com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos, mas é, de fato, a confiança para que isso dê certo, né? Então, o memorando ali, que funcionou durante 20 dias, que foi resultado, né, de uma forte presença ali dos paquistaneses, dos cataris e de uma série de outros países árabes e muçulmanos que tentaram criar esse terreno comum percebido para que as coisas pudessem fluir, ele vai desabar muito em razão de uma política presidencial, né? Uma política de força, de medir força, dentro daquilo que o Lorival apontou, que era o controle do Estreito de Hormuz, que é o ponto mais sensível do que acontece hoje, e o Líbano, né? Mas o limite do Paquistão é a confiança. O limite do Paquistão é a capacidade dele falar para os iranianos: olha, acredite mais uma vez que você poderá fechar um acordo com os americanos para que vocês possam ter uma paz relativa durante um tempo. Se isso foi quebrado tantas vezes. Eu acho que esse é um ponto interessante, né, no direito internacional e nas relações internacionais, que é diferente de dentro de um Estado nacional, né, que a confiança é esse elemento central. Eu vejo, sim, o Paquistão é um país importante por conta da sua posição, da sua relação com a Arábia Saudita, China e Estados Unidos, mas o limite para isso é a confiança que tem sido quebrada reiteradamente, e isso vai gerando um terreno cada vez mais difícil para encontrar um caminho negociado. Agora, Lorival, de qualquer modo, a gente está num cenário de escalada, o Trump incluindo ali usinas de energia, pontes, tem alvos civis, está falando em invasão terrestre, não do Irã, por hora, né, mas da ilha de Karg. Qual o limite deste momento de escalada? Você acha que ele está unlimited, né? Assim, ele vai até o fim? Ou ele tem um grau, uma linha que ele não vai passar na escalada?
Bem, as capacidades estão mobilizadas, existem 50 mil militares americanos mobilizados para essa operação, parte deles no Golfo Pérsico, uma parte na Europa, mas que estão engajados, estão à disposição, né, em prontidão para essa operação. Caças F-16 que vieram da Alemanha, caças F-35 furtivos que vieram do Reino Unido, todos de bases usadas pelos Estados Unidos, são meios americanos, aviões tanques que fazem o abastecimento no ar, KC-135, KC-46, bombardeiros B-2 e B-52 estão em prontidão nos Estados Unidos. Um deles, um B-1B, foi utilizado num dos bombardeios já a longa distância, ele estava baseado no Reino Unido, e 20 meios marítimos, 20 navios de guerra estão ali. Então, existe a capacidade militar para um desembarque, que é necessário para realmente limpar aquela costa de falésias, aquela costa escarpada onde se escondem os drones, os mísseis, os foguetes e os guardas revolucionários. Mas a decisão política não foi tomada. Hoje o presidente Trump esteve reunido com o Conselho de Segurança, mas ele não consegue tomar essa decisão porque ela é politicamente muito arriscada, né? É praticamente certeza que haverá mortes de militares. 4 mortes que ocorreram nas últimas 2 semanas, somando-se às 14 anteriores, total de 18, já causaram comoção, consternação. É uma guerra impopular, né? É uma guerra que o povo americano não aprova. Isso há poucos meses de eleições, no dia 3 de novembro. Então é uma decisão muito difícil que o presidente Trump tem pela frente. E se ele não desembarca tropas, esse mais do mesmo, essa escalada que eu chamo de escalada vertical, que vai apenas somando aquilo, os mesmos alvos. E hoje, aliás, ele estendeu geograficamente até o norte, para demonstrar para o Irã, até a costa do Mar Cáspio, que não existe lugar seguro no Irã, e ali existem instalações, comando e controle da guarda, exatamente por estar distante do teatro de operações, eles tinham se concentrado ali, foi lá e atacaram para mostrar que não existe lugar seguro no território iraniano. Mas ainda é uma escalada vertical, não é uma escalada que traz novas capacidades, que traz uma criatividade, como o Irã está fazendo, uma escalada horizontal de recorrer aos Houthis no Estreito de Bab el-Mandeb. Então, esse mais do mesmo aparentemente não será suficiente para demover o Irã do controle do Estreito de Hormuz. Dani, para finalizar, o Irã resistiria a uma invasão terrestre, ainda que apenas ali nas ilhas do Golfo? Eu acho que resistiria facilmente, em razão da geografia, em razão da visão que a Guarda Revolucionária tem de vida e morte, né? O martírio ali vai ser um presente para eles. E acredito também que seria um quadro muito difícil de se concretizar, né? Eu vejo que isso sim seria um brinkmanship, né? Isso sim seria uma ação extremamente arriscada e danosa para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, como bem disse o Lorival, e você também apontou, o quadro não se transformará sem uma ação por terra. E essa ação por terra, nós estamos falando de um país com quase 100 milhões de pessoas, de um povo que viveu a última guerra, que durou quase 8 anos, né? De uma resiliência enorme. Então, uma ação por terra ali seria o desastre total e completo para os Estados Unidos. Então, vejo que, mesmo que de maneira tática e localizada, os iranianos teriam todos os recursos, porque eles estão controlando a margem oriental, eles compreendem o terreno, eles conhecem bem as táticas, e ali o dano para o outro lado seria muito maior. O custo sempre é de quem ataca, e a vantagem é sempre de quem defende. Então, eu acho que seria uma ação extremamente inesperada, ao meu ver, uma ação dessa natureza ali agora.